Eu sou o Gustavo e eu estou com a Adriana, a diretora do Zoom. E hoje a gente vai entrevistar ela. Vai perguntar sobre o Zoom e sobre várias coisas. Meu nome é Arthur, tenho 11 anos. Qual foi a ideia do nome do Zoom? Então, a ideia do Zoom é o seguinte: há muitos anos atrás, né, mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, não tinha um serviço na nossa cidade que atendesse as pessoas autistas. Na verdade, nem falava muito de autismo naquela época, sabe? Depois de um tempo que as coisas começaram a vir falar mais, começou a aparecer em novela, sabe? Então, assim, e aí eu comecei a observar que em Salto não tinha nenhum serviço especializado para autista. E aí, eu e uma amiga, a gente resolveu unir pessoas, né, em um espaço, não era nesse espaço do Zoom aqui, não, era numa igreja, né, e a gente resolveu começar a pesquisar sobre autismo, né, e aí pessoas que também tinham esse mesmo interesse começaram a chegar e nós fizemos um grupo de estudo, tá? E aí nós começamos a fazer um trabalho e as pessoas autistas começaram a nos procurar para ver o que a gente poderia oferecer para elas, porque elas também estavam sem nenhum tipo de atendimento. Não era como a gente tem hoje, vários tipos de projetos e atendimentos aqui no Zoom. Não tinha nada, tá? E foi aí que uma família aqui de Salto, que vocês devem conhecer, que é a família do seu Natália Dalla Vecchia, ele ficou sabendo e ele propôs a construir um espaço para nós, que é o Instituto Zoom, porque aqui hoje nós estamos na Aproximar, né? Nós estamos na escola. Mas o Instituto Zoom, ele foi construído pelo seu Natália Dalla Vecchia há 14 anos atrás, entendeu? E aí lá a gente começou a fazer o trabalho para os autistas. Começamos a estudar bastante, a trazer médicos, a trazer fono, físio, TO. E aí as pessoas autistas, as famílias começaram a trazer as pessoas com o TEA, né? E a gente começou a fazer um trabalho. Foi assim que aconteceu. Já faz uns 15 anos, 14 anos, já faz tempo. A gente queria saber como que você se sente vendo crianças que conseguiram evoluir tanto assim. Eu sou muito feliz por eu estar aqui. E eu sou muito feliz por ter pessoas que trabalham no Zoom tão maravilhosas e que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho de responsabilidade e que com isso elas ajudaram a vocês, né, a fazerem as terapias, a fazerem as oficinas, que não são coisas que ajudam vocês no dia a dia? Sim. Então, é isso. Eu sou muito feliz por isso, porque quando a gente plantou uma sementinha, hoje nós já temos uma árvore maravilhosa, né? E os frutos da árvore quem são? As crianças. Vocês, entendeu? Então eu sou muito feliz por isso. Como é que você contratou as pessoas para trabalharem aqui? Então, quando a gente começou a falar sobre autismo, as pessoas, os profissionais, começaram a se interessar por isso. Por quê? Porque não são todos os lugares que tem pessoas que capacitam, que treinam os profissionais. E nós aqui do Instituto Zoom, nós queremos fazer isso, nós gostamos de fazer isso e sabemos fazer isso. Então, os profissionais começaram a se aproximar, né? Aproximar do Instituto, e aí a gente começou a conviver com eles, né? A ensinar e tal. Agora, assim, os profissionais, eles são escolhidos, na verdade, além de eles serem pessoas capacitadas, estudiosas, que sabem o que fazem e tal, vocês é que escolhem eles. Porque quando eles atendem vocês percebem rapidamente se ele é uma pessoa legal, não percebem? Sim. E aí vocês é que mostram pra gente que vale a pena ou não aquela pessoa, entendeu? Então, assim, vocês são muito sensíveis para esse tipo de coisa. Então, para nós aqui, o mais importante é as pessoas amarem o que fazem.
Porque para aprender, elas aprendem. A gente estuda, a gente vai atrás. Agora, ter amor no coração e gostar do que está fazendo, não é todo mundo que faz isso. Então, esses são os profissionais diferentes aqui. Por isso que dá certo. Entendeu? Uhum. Agora, a gente queria saber como que era a sua vida antes de conhecer o autismo. Antes de conhecer o autismo? Bom, eu conheci o autismo, né, um pouquinho assim na minha juventude, né? Eu vi algumas pessoas, eu não sabia bem direito o que era, né? Eu fui conhecer, trabalhar mais com o autismo em 2007, né? Eu fui conhecer um pouquinho. Mas eu fui conhecer mais mesmo o autismo a partir do momento que eu convivi com as pessoas autistas, né? Porque a gente não sabia, a gente assistia filme, a gente lia uma reportagem, mas a gente não sabia direito como é que é. O que mudou a minha vida? Na verdade, o Zoom mudou a minha vida inteirinha, entendeu? Não que eu não gostava da minha vida antes, eu era assistente social, eu trabalhava, mas o Zoom, ele mudou a minha vida para melhor. Para muito melhor. Porque daí hoje eu convivo com vocês, convivo com a minha família, convivo com os meus amigos aqui, convivo com profissionais maravilhosos, com pessoas que eu conheci quando eram crianças. A sua psicóloga, eu convivia com ela quando ela era pequenininha assim, lá numa escola que eu tinha. E hoje ela está aqui, ó, trabalhando com vocês. Você quer coisa mais gostosa? Entendeu? Então, assim, a minha vida só mudou para melhor, para tudo. Entendeu? Tudo. Aqui é muito legal, tipo, várias terapias que ajudam, tipo, atividade física. Uhum. A gente às vezes desenha, a gente faz atividades pra ajudar. Que nem, tipo, antes, quando eu tinha, acho, uns 4, 3 anos, por aí, eu não andava, eu não falava, eu não fazia nada. Uhum. Aí a minha mãe, ela foi investigar isso, por causa que ela tinha achado que não era normal. Aí né, ela passou um médico um dia, aí ela disse assim, o seu filho é um autista. Aí ela tipo ficou sem reação. Uma surpresa, Isso. né? Uhum. Aí eu comecei a vir no Zoom. E aí você melhorou. Tá? Então, tá vendo a diferença? Como é bom a gente saber isso. E eu lembro de você quando você era pequenininho. Eu lembro realmente que quando você entrou, quanto tempo faz que você tá aqui? Quantos anos você tinha? Acho que com uns 3, 4 anos. Então, hoje você tem quantos anos? 11. Então, olhe quanto tempo. E você, se eu não me engano, você entrou mais ou menos quase 2 anos. Sua mãe tinha uma suspeita, daí a gente passou por um processo diagnóstico, né? E aí, desde lá, você, na verdade, vem vindo, né? Quantos anos você tem? Eu, hoje em dia, já tenho 10. Faz tempo, hein? Faz tempo, né? Então, eu conheço vocês faz muitos anos, entendeu? Então, olha como vocês estão hoje. Vocês hoje estão fazendo um podcast, gente. Entendeu? Olha, vocês estão me entrevistando, né? Vocês vão entrevistar outras pessoas. Vai vir muita gente aqui para vocês entrevistarem, para vocês conhecerem. E por que o podcast? Porque o podcast as pessoas estão conhecendo a realidade do Zoom, estão conhecendo vocês, as crianças que são atendidas, o que acontece com as crianças quando são atendidas aqui, porque muita gente tem curiosidade e não sabe, né? Então, o podcast, ele foi criado para isso, entendeu? Por quê? Porque ele é um veículo de comunicação importantíssimo hoje na nossa realidade, não é? Hoje em dia é televisão, é internet, é celular, e o podcast, ele traz informações, né? Então, é isso que o podcast que nós estamos trabalhando hoje, que foi um incentivo, é um projeto que nós fizemos com o Leão Amigo, que é um dinheiro direcionado do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e ele foi criado para você criar projetos para as organizações. E aí nós criamos esse projeto, que é para quê? Para a gente despertar em vocês esse mecanismo, esse serviço
que é o podcast, essa criatividade, né? E mostrar para as pessoas o que é o autismo, né? Nós vamos falar muito sobre isso. O que é o autismo, os tipos de autismo, os profissionais que trabalham, o que ele precisa, como que é a alimentação, como que é a questão, muita coisa, que eu nem lembro mais agora. Entrevistar muitas pessoas aqui no Zoom que trabalham com a gente, que são ótimas, né? Que trabalham muito bem, médicos e muito mais. Então, hoje vocês estão aqui, mas vocês vão... É o começo de hoje, se eu não me engano, é o primeiro podcast, não é? Não é? É o segundo. É o segundo? É o segundo. Ah, então. Se imagine quando tiver no 15º. Vocês vão estar tirando de letra aqui, gente. Né? Vou chamar até o prefeito para vir aqui para a gente conversar. O que vocês acham? Não era bom a gente saber como é que está a nossa cidade com relação ao autismo? Eu acho importantíssimo a gente perguntar para ele. Ou pelo menos o que ele pretende fazer. Eu acho que é importante, entendeu? Então nós vamos chamar muita gente aqui para levar informação lá para casa de vocês, para a família de vocês, para os amigos de vocês. Entendeu? Como você se sente vendo tudo que você construiu hoje, tudo que você conquistou? Não sou eu que conquistei, né? Na verdade, eu só sou um instrumento aqui. Na verdade, as pessoas, todas as pessoas construíram o Instituto Zoom junto. Porque quando a gente, por exemplo, hoje a escola, né? Ela foi construída também por uma pessoa que é o filho do seu Natali, que ele viu uma necessidade, ele viu que tinham crianças que precisavam de escola, né? E eles têm um coração maior do que o tamanho do peito deles. É um coração que transborda. E o que eles fizeram? Eles construíram aqui, mas a gente é que trabalha, entendeu? A gente é que tem que fazer tudo isso, né? Então, eu me sinto muito feliz por a gente ter juntos, né, todo mundo construído, estar construindo, porque a gente nunca vai conseguir parar, porque sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer, entendeu? Então, eu me sinto muito feliz por estar aqui hoje, por estar junto com muita gente, construindo as necessidades do Instituto Zoom. Quando falamos de inclusão, o que você pensa sobre isso? Eu penso que a gente está engatinhando muito ainda, entendeu? Eu acho que a gente precisa, como ser humano, melhorar muito, né? Porque inclusão, não estamos falando só do autismo, né? Nós vamos falar de tudo, né? Nós vamos falar das pessoas mais pobres ou das pessoas até mais ricas, entendeu? Eu acho que a inclusão, primeiro ela tem que começar no nosso coração. A gente tem que aceitar o nosso próximo, entendeu? Do jeito que ele é. E respeitar. Aí a gente pode até começar a se conscientizar, a aprender sobre aquele determinado assunto, como no nosso caso é o autismo. Então as pessoas, por exemplo, não têm que ficar, elas têm que aprender sobre o autismo para elas não ficarem com preconceito com vocês, entendeu? Né? Vocês são autistas ainda que falam, se comunicam, então, mas a gente às vezes pode encontrar autistas com mais dificuldade. E é aí que a coisa pega, né? E a inclusão também é importante no mercado de trabalho, né? Os autistas poderem trabalhar, poderem se casar, poderem ter filhos, por que não? Entendeu? Então, isso tudo faz parte de uma inclusão. Mas eu penso que a gente está engatinhando. Agora, as pessoas que têm Deus no coração, elas têm um pouco mais de facilidade com isso, né? E eu acho que vocês têm Deus no coração e vocês eu vejo que tiram de letra isso. Como é seu dia a dia, Tuzu? Meu dia a dia? Olha, meu dia a dia às vezes é uma incógnita. O que é uma incógnita? É uma surpresa. Porque assim, eu trabalho muito aqui no Zoom para fazer projetos. E também para atender pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho que atender sempre as pessoas que querem uma informação. Eu atendo os políticos. São coisas, às vezes, um pouco chatas e complicadas. Eu vou buscar recurso,
porque a gente precisa de dinheiro para custear tudo isso. Então, eu tenho que buscar convênio, eu tenho que buscar parceria. Então, o meu dia a dia é bem corrido. E muitas vezes eu fico muito preocupada, né, com muitas coisas, porque assim, vocês estão aqui sendo atendidos, mas vocês não sabem lá atrás, né, como tudo isso funciona. Pagar conta, né, de água, de luz, de telefone, de celular, comprar comida para vocês, né, pagar a psicóloga, pagar fono, pagar o médico. Então, tudo isso é muita gente. E a gente precisa de recurso, porque vocês não pagam nada aqui, né? E aí a gente precisa de recurso para poder manter toda essa estrutura, deixar a casa bonita, gostosa, limpa, arejada, entendeu? É a mesma coisa na casa de vocês. O pai e a mãe não tem que trabalhar para pagar as contas lá da casa? Aqui a gente também tem que fazer isso, né? Mas é uma coisa que eu gosto, e uma coisa que eu escolhi. Então, eu fico feliz por fazer isso, por poder fazer isso e por conseguir fazer isso. Como você se sente vendo as crianças que evoluíram aqui no Zoom? Eu me sinto muito feliz. Aí realmente é uma sensação de dever cumprido, né? Quando você sonha em fazer uma coisa, quando você investe em fazer uma coisa e você tem resultado, aí eu acho que é a coisa mais feliz do mundo, entendeu? Só de eu estar aqui com vocês, eu já me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Já ganhei meu dia, já ganhei minha semana, já ganhei o meu mês. Porque imagine, eu ser entrevistada por vocês dois. Gente, entendeu? E lembrar do jeito que vocês eram, do jeito que vocês são hoje, né? E do jeito que vocês vão ser no futuro, eu tô muito feliz, entendeu? E eu acho que todo mundo aqui é feliz por isso. Eu aqui no Zoom, eu sou muito grato, porque graças ao Zoom, minha mãe ia estar me ensinando até agora. Não é que minha mãe não me ensinava direito. Sim. Ela me ensinava muito evoluído. Sim. Daí com o Zoom, a parceria dela com o Zoom foi incrível, porque o Zoom fez eu disparar em evolução. É isso mesmo. Antigamente, eu não sabia nem falar. Eu falava tudo torto. Eu sei, é verdade. Daí hoje em dia, graças ao Zoom, e todo mundo que me acompanhou aqui no Zoom, eu tô desse jeito. Que bom. E você, Arthur? É verdade, por causa que se não fosse pelo Zoom, eu não ia ter essa evolução grande, por causa que antes eu não andava, não falava, eu não, interagia com as pessoas. Sim, é verdade. Então, graças ao Zoom, eu consegui fazer essas coisas atualmente. Muito bem, olha, vocês são maravilhosos. Vocês sabiam disso, né? Já falaram para vocês, né? Então, continuem assim, tá? Vocês são muito especiais. Vocês merecem o que vocês têm, entendeu? E eu tô muito feliz por estar aqui hoje com vocês, tá bom? Vamos brindar? Pega aí na boquinha da caneca. Então, vamos brindar agora a nossa saúde e a saúde do Zoom, tá bom? E esse foi mais um Cast Zoom. Até a próxima e adeus!